Todo mundo tem o direito de levantar a bandeira. Por que eu não posso trazer isso para dentro de casa, esse conceito, e tentar colocar dentro da nossa cultura, dentro do nosso dia a dia, alguns desses aspectos que podem jogar a nosso favor? Mesmo eu sendo um pequeno empreendedor, por que eu não posso pensar em ter um processo de mais agilidade, um processo de mais iteração em cima dos serviços que eu estou construindo, do atendimento ao cliente, mudar o que eu estou fazendo aqui, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode ter um processo contínuo de buscar novas soluções para servir melhor o cliente, para construir melhor produtos e serviços. Então, essa mentalidade, que eu entendo que para mim é um traço muito mais cultural do que formal, eu acho que está aí à disposição para todo mundo pegar para si. Se você começa a absorver esse aprendizado dessas empresas que cresceram, viraram gigantescas, usando uma metodologia e uma forma de pensar um pouco diferente, você consegue pegar um negócio que não é um negócio de startup e trazer muito desse DNA, dessa forma de pensar, a forma de tomar decisão. Acho que a startup tem muito, é aquele empreendedor que quer mudar o mundo. Todo passo que ele faz é como eu vou mudar o mundo com o meu negócio, com a minha empresa. No início, talvez o principal ponto é não coloque em risco a demonstração financeira fundamental do pequeno negócio, fluxo de caixa. Não pode quebrar. Nem toda pequena e média empresa precisa virar tech, captar investimento ou criar um aplicativo. Mas todo negócio precisa aprender rápido, testar mais e errar mais barato. Hoje a gente vai falar sobre aplicar a mentalidade de startup dentro da realidade de quem tem pouco time, pouco tempo e muita conta para pagar, que é o pequeno e médio empreendedor brasileiro. Eu sou o Felipe Atabi e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Eu tô com dois nomes de peso aqui hoje, pessoas que fizeram muito dentro das suas carreiras. O primeiro convidado é o Lucas Vargas, CEO da Nomad, com passagens por Viva Real e Grupo Zap, onde liderou fusões, crescimento orgânico e transformação digital. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Otávio. Prazer estar aqui. Prazer. Eu tô aqui também com o Rodrigo Terron, fundador da New Hack, com uma trajetória que vai desde operador de telemarketing a criar um fundo de 40 milhões de reais voltados para startups early stage. Opa. Bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado. Antes da gente começar o bate-papo e trazer um pouco das provocações, eu queria, na verdade, ligar o Plaud AI, que é uma ferramenta super legal. Para quem não está escutando, se entrar dentro do Instagram da Conta Azul, @Conta Azul, e mandar a palavra startup na DM, você vai receber o resumo de tudo o que a gente comentar aqui durante todo o podcast. Você vai receber um PDF de todo o resumo que o Plaud AI faz. Mas mais do que só ligar, eu queria, na verdade, presentear vocês com o Plaud AI, que o Plaud deu para cada um de vocês. Pô, que legal. Um presente super incrível. Parabéns, galera. Eu acho que quem não conhece ainda a ferramenta, eu uso no meu dia a dia, é completamente legal para quem faz reunião, quem tem consultoria, ou quem está no dia a dia com startups, acho que é fenomenal. Então, é um presente super legal que a gente, como Conta Azul e a Plaud AI, está dando para vocês. Vai ser muito bem utilizado. Boa, obrigado. Pode parecer brincadeira, mas a gente estava falando antes de você chegar, a gente estava trocando ideias sobre essas ferramentas aqui. Então já resolveu um dos nossos problemas. Boa, que legal. Fico feliz. Eu queria trazer uma pergunta aberta para vocês para a gente discutir, porque todo mundo que está aqui nos escutando são pequenas e médias empresas que empreendem quase por necessidade, na maioria das vezes. E o termo startup no Brasil, ele surgiu, vamos colocar assim, nos últimos 20 anos, e ele é muito diferente do modelo tradicional do empreendedor pequeno e médio. O que vocês veem de diferença entre uma startup e uma pequena e média empresa? O que é o termo startup para vocês? Como é que a gente poderia qualificar isso um pouco melhor? E que dicas vocês dariam para quem está nos escutando que tem uma pequena empresa e gostaria de ver diferente esse modelo de startup para o próprio negócio? Posso começar, e eu não sou um grande teórico, mas sou só um entusiasta do tema, então o que eu vou compartilhar é o que eu acredito, não necessariamente qualquer definição acadêmica ou afim. Acho que é um ponto interessante, você falou sobre o termo startup, mas tem um outro termo, que é o termo empreendedor, Sim. Que também é um termo recente. Eu estava escutando que há 25 anos atrás não existia o termo empreendedorismo no dicionário brasileiro, né? Então antes era empresário. É isso aí. Então acho que os vocabulários, o vocabulário e as palavras, elas vão evoluindo. O termo startup, quando me vem à cabeça, mais do que o conceito do tipo de empresa,
ele acaba fazendo referência muito a uma mentalidade, a um modo de pensar, a um modo de trabalhar. Tanto que as empresas que recebem o rótulo startup, mesmo depois que elas crescem, por vezes elas ficam querendo manter o termo de startup na sua cultura. Não, mas a gente ainda é uma startup. A empresa pode ter mais de 1.000 colaboradores, está... Né, tem empresa aberta em bolsa que se diz startup ainda. A Meta, será que a Meta, né, o Facebook, o Netflix, Google, Netflix, são startups ou não são? Sim. Então, acho que tem um tema, alguns atributos. Primeiro, por vezes existe uma cultura que é originada nas empresas de tecnologia, que trouxeram uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se organizar, de trabalhar em times, de criar ritos, processos de construir produtos que por vezes não eram tradicionais de empresas grandes. Então, ter esses times de tecnologia que se organizam para construir produtos de base tecnológica tende a ser parte do que está embutido nesse conceito de startup. Mas, para além disso, eu entendo que o que é de fato mais conectado aqui ao termo startup quando a gente pensa a respeito, é essa mentalidade de inovar e buscar fazer diferente aquilo que você já faz hoje e tentar fazer isso de forma contínua. Lança um novo produto, serve um produto ou um serviço para o cliente, está no mercado aqui esse produto, mas como é que a gente pode fazer diferente para fazer mais para o mesmo cliente, para conseguir expandir a nossa base de atuação, e isso está normalmente conectado a um processo de acelerar o crescimento. Como é que a gente pode acelerar o crescimento, nutrir esse crescimento dentro da empresa? Então, quando a gente transfere isso, né, para o meu caso atual, a Nomad, a gente hoje é uma empresa de 500 e poucos colaboradores. Se é startup ou não é, acho que o número de colaboradores já está crescendo, mas a gente quer sim, até que se prove o contrário, ser chamado e rotulado de startup. Porque esses aspectos que por vezes são muito culturais, né, e propagar isso para a empresa, para os colaboradores, vamos nos organizar ao redor de times que têm tecnologia na veia e que isso vai ser um catalisador para a construção de novos produtos que vão seguir ajudando a gente a construir mais e melhor, e vai ser esse impulso para a gente seguir crescendo. Então é ao redor desses conceitos e desses pilares quando eu penso em startup. Conectar isso, vou abrir para o Rodrigo aqui, mas conectar isso com um pequeno e médio empreendedor, eu acho que todo mundo tem o direito de levantar a bandeira. Por que eu não posso trazer isso para dentro de casa, esse conceito, e tentar colocar dentro da nossa cultura, dentro do nosso dia a dia, alguns desses aspectos que podem jogar a nosso favor. Mesmo eu sendo um pequeno empreendedor, por que eu não posso pensar em ter um processo de mais agilidade, um processo de mais iteração em cima dos serviços que eu estou construindo, do atendimento ao cliente, mudar o que eu estou fazendo aqui, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode ter um processo contínuo de buscar novas soluções para servir melhor o cliente, para construir melhor produtos e serviços. Então, essa mentalidade, que eu entendo que para mim é um traço muito mais cultural do que formal, eu acho que está aí à disposição para todo mundo pegar para si. Bom, acho que você trouxe um conceito bem amplo e bem legal. O que eu complementaria, acho que tem um fator, quando a gente pensa numa startup, a gente pensa num fator de escala, né? Então, tem um potencial de escala, ou seja, assim, a startup ela está sempre tentando ser muito grande, né? Então, e aí isso vem muito de um movimento de você pegar algo que hoje existe no mercado, acho que, por exemplo, bancos, né? Acho que pegando a própria Nomad, né? Então você tem ali os bancos que são super consolidados, que têm 100 anos no mercado, etc. E aí você vem com uma mentalidade de criar algo tão grande para mudar o conceito. Então, assim, vem uma Nomad, vem um Nubank, que às vezes gera essa transformação no mercado. Então, as startups, geralmente, elas estão associadas a o quanto ela consegue, de fato, escalar, o quanto ela consegue crescer em, enfim, centenas de milhares ali de clientes, usuários, e isso geralmente está muito associado ao uso de tecnologia. Perfeito. E aí, acho que existe uma oportunidade, eu empreendo há quase 11 anos, né, e existe uma oportunidade agora atual que eu acho que eu nunca vi acontecer nesses anos empreendendo, que é de você levar a tecnologia para lugares que não usam. Então, quando a gente pensa no pequeno empreendedor, às vezes, por exemplo, vamos pegar um time comercial. Você pega um time comercial de uma startup dessas maiores, você tem tudo automatizado, você tem todos os dashboards, e existe um investimento muito grande em tecnologia para crescer.
Só que hoje, usando algumas ferramentas, a gente falou de inteligência artificial, né? Usando algumas ferramentas ali, criando uma automação às vezes dentro de um WhatsApp, usando ali alguns sisteminhas, hoje você consegue uma empresa, às vezes super pequena, sabe, automatizar e levar para um nível diferente. Então, acho que isso que o Lucas trouxe, assim, da cultura, da forma de pensar, eu acho que é mais ou menos esse racional. Então, assim, hoje eu lido com esse empreendedor que está começando e é muito comum um empreendedor que não é startup, ele procura a gente e fala, cara, mas eu queria mergulhar aqui porque eu queria entender como uma startup pensa ou como uma startup age. E a gente sempre traz esse elemento de, tipo assim, cara, tudo que a startup faz, você tem muita literatura, inclusive, você tem muito livro, você tem muito, a gente fala de playbook, né? Você tem muito manual, né? Então, assim, a área comercial tem um jeito certo ali de fazer, funil de venda tem um jeito certo de fazer, estruturação de produto tem um jeito. Então, se você começa a absorver esse aprendizado dessas empresas que cresceram, viraram gigantescas, usando uma metodologia e uma forma de pensar um pouco diferente, você consegue pegar um negócio que não é um negócio de startup e trazer muito desse DNA, dessa forma de pensar, a forma de tomar decisão. Acho que a startup tem muito isso, assim, né? É aquele empreendedor que quer mudar o mundo, de fato, e aí todo passo que ele faz é como eu vou mudar o mundo com o meu negócio, com a minha empresa. Tem um traço cultural que esse mundo de startup cria, de comportamento nos empreendedores, que eu acho muito, muito interessante. Lá no passado, se a gente pensava, os empreendedores, os empresários, eles tinham trocas de conhecimento, de construção, de pensar na sua empresa, muitas vezes com a própria indústria. Então, se eu sou um empresário do varejo... Você pega o teu fornecedor, troca de alguma forma. Às vezes tem uma associação de restaurantes, Sim. Vamos nos restaurantes. Ou se você é da indústria, você troca com a indústria. E acaba sendo o grupo, né, o clube no qual você quer participar, trocar, aprender. Se você tem uma imobiliária, você vai com outros... E é muito natural, o concorrente com o qual você conversa, cria, constrói. E tinha muito aquelas associações comerciais, esses ambientes de troca. Acho que um aspecto que a tal da startup como rótulo, como indústria, acabou criando, foi a possibilidade de você compartilhar com outras startups que sejam de indústrias completamente das suas, aspectos, conhecimento, modo de fazer as coisas, e que podem ser aproveitados para você. Acho que eu me lembrei disso com você comentando, Rodrigo, o pessoal que te procura, porque eu quero fazer tipo startup. Às vezes você fala assim, cara, é uma startup de qualquer coisa, mas pode me ser útil. A Nomad, a gente aprende com Uber, a gente aprende com iFood, e não necessariamente com empresas, não só com empresas do segmento financeiro. Completamente diferentes. Né? Exato, mas... E você aprende coisas específicas, né? Então assim, eu quero contratar como o iFood contrata. Você citou do processo comercial, funil de vendas. Talvez a gente aprenda mais olhando uma empresa de outro setor, mas que tem ali dentro da sua cultura já essa mentalidade, essa forma de construir e mudar de uma forma diferente. Exatamente. Então, acho que esse conceito, ele transcende a sua indústria. Perfeito. Dá para você aproveitar de outras indústrias e capitalizar a seu favor. Uma coisa legal que vocês comentaram é que a gente pega, no Brasil, ele tem 23 milhões de CNPJs, mais ou menos. Eu acho que no primeiro trimestre desse ano foram abertos mais de 1,5 milhão de novos CNPJs dentro do Brasil. Você tem uma taxa de mortalidade muito grande. Quando você pega o número de startups, pega a informação da Distrito ou qualquer outra coisa que tem alguma forma um conglomerado de informação, a gente vê que existe uma associação muito grande do termo startup com o mercado de investimentos de risco, né, que a gente chama de VC, de Venture Capital e tudo mais. Tem uma relação muito grande, sim, com a tecnologia, que eu acho que vocês falaram muito bem, com o pensamento do crescimento contínuo, né, que a gente fala sobre growth hacking, growth e termos muito bonitos em inglês, mas de crescimento contínuo em si. Eu acho que tem um pilar que a gente acabou não comentando, que é o pilar de investidor, normalmente, que é um pilar super essencial para o termo startup em si, né? Então, quando você tem um investidor estratégico, seja um VC, que é um Venture Capital, investindo por trás da sua empresa, você consegue ter uma forma de crescimento não tão tradicional. Quando você pega esses 23 milhões de CNPJs no Brasil, muitos deles gerenciam a própria empresa de um ponto de vista de geração de caixa para o autossustento do caixa financiar esse crescimento de maneira contínua.
o termo startup, apesar do termo do crescimento contínuo e da tecnologia, vem um coeficiente externo, que não necessariamente é tão comum, que é esse investimento de risco de outros fundos de investimento. A gente chama de investimentos de capital semente, que é o seed, o pre-seed, investimentos anjo em si, e até venture capitals tradicionais, que fazem que esse crescimento seja mais acelerado do que o normal, porque, como você comentou, ele tem que ser algo escalável, né? Por isso que a base tecnológica a gente chama de curva J, né? Ele tem que fazer um crescimento independente da quantidade de funcionários e ativos que você tem dentro da empresa. Eu queria que vocês qualificassem um pouquinho, porque ambos você tem um fundo de investimento hoje e o Lucas passou por venda, rodada, enfim, tem captado investimentos super relevantes como o Nomad em si. Como é que esse coeficiente financeiro entra na conta da startup em si? O que ele ajuda, o que ele atrapalha, como ele traz um pouco dessa relevância desse investimento em si? Legal. Cara, se a gente olha de uma perspectiva um pouco mais histórica, né, e aí eu citei aqui que eu morei no Vale do Silício e eu não expliquei, né? Sim. Mas o Vale do Silício é uma região ali na Califórnia onde a maior parte dessas empresas Big Techs, né? Então você tem Google, você tem Meta, você tem próprio Netflix, as suas sedes estão nessa localidade, muitas nasceram lá. E isso vem acho que a história da criação do Vale do Silício é muito interessante, que ela vem de uma corrida do ouro lá em 1849 ou 48, acho que é 49 porque é o time 49ers, né? Então a galera começou a descobrir que tinha ouro naquela região, e isso atraiu pessoas do mundo inteiro, as pessoas começaram a procurar ouro, e começou a surgir empresas para atender aquela população. Assim, a população, se eu não me engano, foram tipo assim, em meses, 10 vezes o número de pessoas que moravam lá. Caramba. E aí, a partir disso, você começou a ter recursos, você tem um elemento de pessoas de culturas diferentes, você tem um elemento ali de diversidade e começou a criar negócios. Então, assim, aquela Levis ou Device que veio dessa época, o Wells Fargo, que é um dos principais bancos dos Estados Unidos, veio dessa época. Então, veio dessa região. E essa região era uma região muito rica em silício, então você tinha ali os circuitos. Então, acho que o começo ali da produção de tecnologia, que ainda era uma tecnologia um pouco mais em hardware, né, em placas, circuitos, veio dali. E aí um movimento muito interessante do Vale do Silício é essa questão de que é muito comum uma empresa, ela nasce, e aí os primeiros colaboradores eles passam a ter uma participação minoritária ali, a gente chama isso de vesting, ou ele vira sócio de fato da empresa. Então você tem empresa ali que tem às vezes 1000 sócios, né? Você tem os primeiros funcionários. Na medida que essa empresa cresce, todas essas pessoas eles acabam ficando muito capitalizados, então eles ficam ricos, e eles têm essa mentalidade do empreendedor, e ele começa a multiplicar e criar outras empresas, e muitos desses começaram a criar fundos de investimento. Então o cara estava muito rico e ele falou, cara, eu não vou conseguir criar 3 empresas, eu vou investir na empresa do João, que trabalhou comigo lá na Meta, vou investir. Então você começou a financiar, porque muitas dessas empresas estão desenvolvendo tecnologia de ponta, eles estão criando algo que não existe. E aí, assim, é difícil você fazer um caixa criando algo que não existe. Então, assim, quando você pensa num mercado, né? Então eu compro maçã e vendo maçã, eu tenho a margem ali, eu ganho em cima disso. Agora, quando eu estou criando uma tecnologia, então eu estou criando o Google. Pensa, sei lá, 30 anos atrás eu estou criando o Google. Eu não tenho como gerar receita a partir do Google até o Google estar pronto. Então eu preciso que alguém fale assim, cara, que legal que você vai criar essa empresa chamada Google. Eu vou pôr um dinheiro, se der certo, você depois compra a minha participação e devolve uma parte. Então, assim, de uma forma muito simples, a indústria funciona dessa forma. Então, uma startup, geralmente, ela se propõe a criar algo que não existe ainda, a mudar, de fato, o mercado, a propor uma solução no mercado que, eventualmente, as empresas atuais que estão na indústria não resolveu. E ela precisa de dinheiro para desenvolver esse produto, porque esse produto ele vai dar um retorno lá na frente. Até então, ele é uma ideia, né? Tem uma ideia aqui, então pensa na galera lá na turma do iFood falando assim, a gente vai criar um app de pedir comida. É só uma ideia. Então, assim, quem financia isso? Então, o papel do fundo, e aí é um pouco do que a gente faz na Entry Point, na New Hack, é esse papel de pegar essas ideias, às vezes muito malucas, e falar assim, cara, que legal que você está fazendo. Ontem eu conversei com um empreendedor, por exemplo, que ele está criando um Tinder para a galera que corre. Cara, tem uma tendência natural de pessoas correrem, e essas pessoas querem se relacionar com pessoas que também correm e que praticam exercícios, e elas não conseguem resolver isso usando o Tinder normal. Eu quero resolver esse problema. Ele achou um problema agora e ele quer resolver. E aí a conta é mais ou menos isso. Cara, eu fiz a conta aqui pra gente pôr isso na rua, custa 300 mil reais. Então eu preciso desse investimento para pôr esse negócio para rodar. Uhum. É mais ou menos assim que funciona. E a necessidade do dinheiro é porque ele só vai ganhar dinheiro quando ele pôr isso na rua. E quando tiver um número de usuários ali que justifique. Só que como ele está propondo algo que não existe ainda, tem essa necessidade de
gastar com esse desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento até da própria ideia, né? Amadurecer a ideia. E aí é complexo isso, né? Então a dinâmica da startup é diferente da dinâmica de um negócio que a gente chama de economia real. Perfeito. Que é assim, eu vou abrir uma lanchonete. Então eu vou comprar o produto, vou fazer o meu lanche e vender o meu lanche. É um pouco diferente vou criar uma tecnologia que vai mudar um pedacinho da indústria, sabe? Legal. E para você, Lucas, como é que é a visão da parte financeira em si? Legal, acho que o expert da indústria aqui trouxe o frame, tem um aspecto que eu entendo que faz diferença quando a gente pensa nessa decisão de investimento, que é o risco. Então, você falou, né, na definição, os termos muitas vezes são em inglês, mas no fim é um estilo de investimento de capital de risco. Quando a gente pega um pouco da teoria financeira de gestão de risco, normalmente quando você espera um retorno desproporcional em cima daquele investimento, é bem possível que você tenha que passar por um risco também desproporcional. Claro. Se a gente leva para as finanças pessoais ali, isso também acontece, né? Um investimento de menos risco, um título do governo, poupança, etc., tendem a ser investimentos de mais baixo risco, com um retorno menor. Diminui. Se você precisar de mais risco, você vai ter que acessar outros tipos aí de risco, de possíveis meios ali, canais para você investir, para tentar, com volatilidade, com flutuações, lá no futuro, a expectativa é que você tenha mais retorno. Quando a gente passa a explorar esse tipo de perfil de investimento, esses fundos, eles são fundos de uma natureza muito arriscada. Então, eles vão ter um pote ali de capital para investir em várias empresas com a expectativa de que tenha um retorno muito alto. Mas se é para ter um retorno muito alto, vai ter um risco alto associado. Perfeito. E aí, conectando com a economia real que o Rodrigo trouxe, natural que a economia real tenha mais... Tem playbook, né? Tem roteiro aqui de execução, a gente tem histórico, a gente entende melhor como colocar um e fazer esse um virar 2 ou 3 em quanto tempo. Quando a gente passa para a busca por retornos desproporcionais, a gente precisa fazer apostas maiores. Então, no caso e concordo, e foi ótimo você trazer, né? Tem esse aspecto associado, por vezes, ao conceito, ao termo de startup, que tem risco. E aí a demanda gera oferta que gera demanda, então a gente pensa numa ideia que, por vezes, não tem uma demanda clara. Pode ser que a gente acredite que construindo esse produto a gente vai sim criar um portal de acesso a um novo mundo que não existia e que vai chover de cliente, mas tem N fatores que por vezes a gente não controla. Então tem esse fator do risco que está muito associado ao que a gente executa, né? Então a gente como empreendedor de uma startup, a gente, do ponto de vista do investidor, tende a ser um negócio com mais risco. E que é muito interessante isso, porque se você olha hoje, é muito claro, por exemplo, a importância do iFood ou a importância do Uber, e você fala assim, cara, genial que existe, mas alguém ali tomou risco. Eu tenho um amigo que ele mora na Califórnia há mais de 25 anos, que ele teve acesso à primeira versão da ideia do Uber. Então o cara do Uber estava fazendo a primeira captação, ele trabalhava na época... Ele investiu? Ele não investiu. Não investiu. Porque era uma ideia muito absurda. Você fala assim, cara, por que eu vou colocar dinheiro numa empresa que pega um carro, mas ela não tem o carro, aí ela paga o motorista, mas aí envolve segurança. O cara não investiu. E ele quase convenceu um amigo dele a não investir, o amigo dele investiu. E aí ele contou essa história assim, ele falou assim, cara, eu perdi... Se eu tivesse colocado ali, sei lá, $10 mil, assim, provavelmente esse $10 mil tinha feito uma multiplicação gigantesca. Assim como aqui no Brasil, muita gente, quando viu a primeira tese do iFood, falou assim, cara, não faz sentido nenhum, as pessoas não vão pedir comida num aplicativo. Aí agora faz sentido. Então acho que a busca do fundo, né, que nem o nosso objetivo e a missão é como eu vou achar o próximo iFood, como eu vou achar a próxima Nomad, como eu vou achar a próxima empresa que ela vai do nada aparecer e quando você vê está na vida das pessoas, as pessoas estão usando. Essa empresa automaticamente ela vale muito e aí geralmente o fundo, esse capital de risco, ele está muito associado a, vamos dizer assim, para achar o iFood provavelmente eu vou errar um monte, eu vou investir um monte de empresa que vai dar errado. Só que se eu achar uma e der certo, paga pelo erro das outras, né? Aí eu acho que a ideia é equilibrar isso, né? Não, acho que diversificar portfólio. A cada 10 investimentos, geralmente, né? Um pode ser que dê muito bom, uns 2 ali fica médio, mas tem alguns assim que
Não vai dar certo, vai nascer um concorrente, vai dominar aquele mercado, então é complexo a dinâmica. Só que é diferente de empreender numa economia real, vamos colocar assim. Eu preciso fazer um ponto para não correr o risco de soar que eu, empreendedor, só quero o dinheiro dos investidores. Então, a verdade é que investidores e fundos como o próprio Rodrigo, né, contribuem para além do capital. Né? Então, como o próprio Rodrigo estava comentando, quando ele está aqui nessa comunidade, várias pessoas vêm falar com ele, estão querendo para além do capital, o conhecimento, a experiência, as conexões, todos esses ativos que ele pode aportar junto do investimento. No nosso caso, também é totalmente esperado que isso aconteça. Quando a gente vai começar um negócio, e eu comentei, a Nomad hoje tem 500 colaboradores, mas se a gente volta lá no iniciozinho, quando você vai tirar do zero, você pode ter desafios desde como é que você vai lidar com contabilidade, né? Por exemplo, quem é que passou por isso, eu não sei. Ou vou ter que contratar pela primeira vez um diretor financeiro, coisa que eu nunca fiz antes. E quando você vai construir um negócio, será que alguém pode me ajudar aqui? Agora eu estou querendo trazer esse negócio e fazer uma parceria estratégica com um certo parceiro ou uma indústria. Será que eu consigo ter expertise, pessoas, licenças e afins? Então, os vários desafios pelos quais, né, a gente como empreendedor passa ao longo dessa jornada, é natural de se esperar que a gente pode trazer investidores que tenham a capacidade de, para além do capital, te ajudar também a navegar nessa jornada. No final. Geralmente você tem um investidor para cada etapa do negócio. Então, assim, eu estou começando agora, do zero. Geralmente o primeiro dinheiro que você vai pegar é de famílias e amigos. Anjo, ou família. Acho que tem ali a família, investimento próprio. Aí o primeiro que você vai captar mesmo, você vai pegar o investidor anjo. Total. Que é um empreendedor experiente, alguém que já fez, tem uma certa experiência, e ele vai trazer o dinheiro e contatos. Então ele vai falar assim, vou te conectar com um fundo. Aí você vai trilhando. Na medida que o negócio vai crescendo, você tem fundos maiores. Então, assim, por exemplo, o tamanho que a Nomad tem hoje, é essencial que o investidor que está na Nomad, ele tenha acesso ao mercado global de mercado financeiro, porque ele precisa gerar algumas conexões, gerar possibilidades para o empreendedor. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente, por exemplo, olha para o cara que está em estágio inicial, então o meu papel como fundo, além de investir e passar conhecimento, é eventualmente pegar esse empreendedor e apresentar ele para um fundo um pouco maior. Para falar assim, deixa eu te ajudar com a tua próxima rodada. Vou te conectar com esse fundo, com esse fundo, com esse fundo. E aí você vai... O investidor, ele tem que ser alguém que você tem fit também. Assim, você tem que se conectar com esse investidor. Assim, porque ele é um sócio, ele vai passar um bom tempo com você tomando decisão sobre o futuro do negócio. Super. Então você não traz um sócio que você não... O Paulo, que é meu sócio, ele falou assim, cara, eu não investiria numa startup onde eu não me sentiria confortável para sair para jantar e tomar um drink com o empreendedor. Se eu sentir que eu não tenho essa... proximidade, que não seria algo legal, eu não investiria nele, porque provavelmente o dia a dia como investidor, como sócio, não seria tão bom. Uma coisa legal, até para puxar o gancho, cara, Conta Azul é uma das plataformas de gestão financeira hoje do PME, né? Então, até para quem está nos escutando, a Conta Azul está liberando um teste gratuito de gestão financeira para você que quer emitir nota, cobrar cliente, fazer toda a gestão como PME. Quem está nos escutando vai ter um link na descrição e vai ter um QR Code aqui na tela para você acessar de maneira gratuita esse software de gestão financeira da Conta Azul para ajudar esses empreendedores, porque a parte financeira do negócio ela dói muito. Pode ser uma parte operacional, como você comentou, de gestão contábil, entre outras coisas, mas até a gestão do próprio investimento que você recebe. Se você faz escolhas erradas desse investimento, ele pode, na verdade, destruir o teu próprio negócio. E aí você acaba não morrendo por um concorrente, mas você morre pela própria água que você bebeu de maneira errada e que você vai matar teu negócio de dentro para fora. Essa escolha de aprender rápido, modelo de crescimento contínuo, fazer investimentos de risco que não necessariamente vão ter retornos, para o PME que está nos escutando, ele faz isso com o próprio capital na maioria das vezes. Que dicas vocês podem dar para ele entender qual é a melhor forma de alocação, né? Porque ele está tirando do próprio bolso, na maioria das vezes, falando assim, eu não vou investir em comprar uma nova máquina para talvez botar no time, para fazer um treinamento, para ter alguma coisa dentro dessa gestão. De que forma essa alocação de capital, que a gente tem experiência em capital de risco, pode ajudar um empreendedor a fazer a melhor alocação do próprio capital financeiro para fazer um crescimento contínuo e acelerado? Se puder comentar, do que será um prazer também. Boa. A gente, talvez... aqui no processo de escalar a Nomad, fica muito claro o quanto a gente precisa
no curto prazo, ter um foco muito grande. Quando eu penso nas demonstrações financeiras, talvez eu vou fazer essa tradução, não sou especialista, mas a gente pensa muito assim. No curto prazo, a demonstração financeira que mais importa é o fluxo de caixa. A gente levanta, não tem produto, né? não tem validação, tem os desafios de curtíssimo prazo, você não pode quebrar. Então, muita atenção ao fluxo de caixa, como demonstração financeira. E aí existem formas, desde internet para a gente, né, pensar em como é que pode fazer isso, / ferramentas que estão aí para ajudar. Né? Total. Acho que curtíssimo prazo é isso. Quando a gente começa a escalar um pouco o negócio, e você comentou da curva J, né? A gente começa a investir no queima caixa e depois começa a passar a ter um fluxo de caixa positivo mês a mês, existe sempre a possibilidade de, será que agora que eu estou gerando caixa e tenho essa saúde ou essa validação do meu negócio, será que agora eu tenho uma possibilidade de pensar em eficiência operacional, pensar em como que eu posso gerar mais com o mesmo que eu estou fazendo? E aí o paralelo para a demonstração financeira é passar para o DRE, né? Cara, agora eu estou olhando aqui, é receita, é a linha lá embaixo, estou tendo um lucro aqui, mas como é que eu posso repensar a minha gestão financeira do ponto de vista de receita e despesa? A partir do momento que você começa, que aí eu acho que já é, né, o grande empresário, no caso do setor financeiro, por exemplo, uma fintech, uma startup do setor financeiro, quando você está lá num estágio mais prolongado da sua vida, você passa a olhar para o terceiro né, report ali de demonstrações financeiras, que é ativo-passivo. Perfeito. Que é como é que a gente pode alavancar ativo e passivo. Eu tenho esse ativo aqui, como é que eu posso talvez criar um valor através de um passivo e retroalimentar? Tem gente que precisa, por exemplo, no setor financeiro, é crédito com investimentos, né? Então, ao longo da jornada, e a gente vem pensando isso quase que uma reflexão por vezes teórica, mas na prática a gente aplica. A gente está chegando em estágios que a gente está pensando agora, você pode se dar o luxo de olhar ali naquela demonstração financeira. Mas no início, talvez o principal ponto é não coloque em risco a demonstração financeira fundamental do pequeno negócio. Fluxo de caixa. Não pode quebrar. Não pode, e eu sei que quebrar é um termo muito forte, mas não pode ficar refém. Porque é isso que vai fazer você ficar desesperado, né? Então ter sim uma atenção muito clara, a sua gestão de caixa, para mim, é o fundamental nos estágios iniciais. Super legal. Eu diria exatamente isso. Acho que é você ter esse equilíbrio entre o que você vende, o que você fatura e o que você gasta, e tentar ir equilibrando. Eu acho que dentro das startups, assim, quando a gente faz essas captações de investimento, você tem uma gestão muito forte desse caixa. Então, assim, você tem ali... Geralmente, a gente tem um termo chamado runway, que é o tempo que o dinheiro ele sobrevive, né? Então, assim, você vai falar com o empreendedor, ele vai falar, tem um runway de 12 meses. Significa que ele tem dinheiro para 12 meses. Total. E eu acho que, às vezes, um negócio um pouco mais tradicional, às vezes... até por uma falta de conhecimento, a gente não se preocupa tanto em criar esse caixa, né? Então, ter essa questão do fluxo de caixa, às vezes você tem uma reserva ali, acho que é algo essencial. E a tomada de decisão sempre tem que ser uma tomada de decisão que vai trazer esse incremento de caixa, né? Então, assim, você falou assim, vou comprar uma máquina nova. Então, acho que a conta tem que ser do tipo assim, cara, evitar comprar isso eventualmente parcelado, etc. Acho que o quanto você conseguir comprar esses investimentos, fazer à vista melhor, mas você tem mais ou menos essa conta do tipo assim, trazer uma máquina ou trazer um colaborador? O que vai trazer um incremento de receita? Porque aí se você tem um incremento de receita, você consegue organizar melhor o fluxo de caixa. Então acho que essa é a decisão, né? Comprar mais matéria-prima, e com mais matéria-prima eu consigo produzir mais, ou eu invisto, sei lá, em pessoas que vão agregar, mas que não vão agregar diretamente ao resultado, né? Então eu vou crescer áreas, vou criar um RH aqui, uma empresa que tem 6 colaboradores. É importante, em algum momento você precisa ter um RH, mas o RH não vai trazer um incremento de caixa imediato, né? Então acho que essas decisões assim é muito importante sempre ela refletir no caixa, né? Eu acho que o caixa é o que manda na empresa. Se faltou dinheiro no caixa, cara, é muito complexo. Acho que você achar esse equilíbrio. E aí, você falou, né, acho que do Conta Azul, a gente usou Conta Azul muito tempo nas empresas, talvez até use ainda, que hoje eu não estou no financeiro, mas assim, é super importante você ter esses números muito na ponta da língua, né? Então, a gente lida com muito empreendedor que ele não está tão próximo do dia a dia, né? Então, ele não sabe
qual o custo fixo, por exemplo. O custo fixo é uma coisa que mata a empresa, porque às vezes você tem ali time, por exemplo, é custo fixo. Então, assim, vendeu ou não vendeu, eu preciso pagar o salário do time. Perfeito. E aí, se você não tem qual o mínimo que você precisa vender para cobrir seu custo fixo, se você não tem essas respostas, ali você não trabalha para resolver esses problemas. Então, assim, na Rocket City, por exemplo, a gente tinha uma folha de pagamento muito alta. Então, eu sabia que, assim, cara, dia primeiro eu falava, cara, se eu não vender pelo menos X, eu não pago o salário da turma. Então, no mínimo, eu preciso ter essa meta. Mas muito empreendedor, às vezes, não tem essa. Ele tá ali do tipo, eu preciso vender hoje, mas é uma construção. Você tem que vender, aí precisa comprar matéria-prima, aí a matéria-prima vira resultado, aí você vai crescendo dia após dia. Mas eu acho que toda decisão tem que ser pautada no esse caixa. ponto de fluxo financeiro que acho que o Lucas comentou, de fluxo de caixa primeiro, depois a lógica da DRE, depois a lógica do ativo, passivo, mais patrimônio líquido, ela é muito legal porque do ponto de vista financeiro o empreendedor médio ele não tem tanta qualificação na média. Exato. Ele tem um contador lá que está emitindo nota, fazendo alguns pagamentos mais tradicionais, mas na média essa gestão financeira ela é muito difícil. Eu acho que tem 3 conceitos que a gente pode trazer do modelo de startups para esse modelo de PME que são muito legais. O primeiro deles é a gestão de caixa. No final, a literatura, quando você pega a literatura de gestão de caixa, fala que do custo fixo você deveria ter de 6 a 12 meses em caixa para você bem gerenciar ele da menor maneira possível. Super difícil ter isso no Brasil, né? Porque a gente tem um custo de capital muito alto, com uma taxa do CDI em si, Selic, etc., muito alto. Então, manter essa estrutura é pesado na maioria das vezes, então torna o fluxo financeiro muito pesado. O segundo conceito que eu acho que é bem importante, que é uma coisa que a gente usa em startups, mas as grandes empresas também usam muito, que é o conceito do 70-20-10. 70% do seu orçamento e do seu investimento deveriam ser para coisas provadas, que você já tem previsibilidade, já sabe de alguma forma que tipo de retorno vai ter e que você tem retornos incrementais. Alguém que já comprou uma fábrica ou já comprou uma máquina sabe que talvez comprar uma segunda, ele já tem a previsibilidade do quanto de retorno financeiro teria em cima daquilo e 70% do capital deveria ir para isso. 10% do capital deveria ir para coisas de teste, que você poderia pegar de alguma forma e testar, que é a lógica do crescimento contínuo, do teste do conceito, da validação do conceito da POC, que a gente chama em si, dentro do mundo de startups, para validar o MVP, né, no mínimo produto viável, para daí sim você começar a escalar internamente outras coisas. Então, nunca comprei uma máquina. Vou pegar 70% do meu capital e comprar uma máquina? Não, não faz isso. Compra talvez um teste, aluga de alguém, 10% e tudo mais e testa esse conceito primeiro para depois ir escalando. Então o 70-20-10 é 70% provado, 10% teste e 20% são coisas que você testou, teve algum tipo de resultado, trouxe para dentro da alocação dos 20% de capital e tem esse crescimento. E você trouxe um conceito super legal, Rodrigo, que é dinheiro, a gente chama de working money e non-working money, né? Dinheiro que trabalha para geração de vendas em si e dinheiro que não trabalha para geração de vendas, né? Tem muita coisa em inglês mesmo, mas na média isso é tipo um 90-10. Você deveria, na startup, se eu falasse para vocês, vamos aumentar o non-working money, o dinheiro que não trabalha, a primeira coisa que você vai falar é, nunca vou fazer isso. Eu vou botar o máximo que eu puder em dinheiro que trabalha, que vai trazer algum tipo de faturamento para dentro. Então, normalmente você não enche o time, ou não enche de custo fixo, ou não enche de estrutura antes de você ter uma previsibilidade de receita como um todo. A dica que eu sempre trago para empreendedor é o 90-10. Bote 90% do seu capital em dinheiro que trabalha, que a gente chama de working money, e 10% em time, estrutura, custo fixo e outras coisas para trazer esse crescimento como um todo, que eu acho que são coisas que ajudam o empreendedor a sair desse conceito só de vou gerenciar simplesmente no dia a dia e vou trazer esse pensamento do crescimento de startup para dentro desse conceito mais tangível para as PMEs como um todo. Exatamente. E aí eu acho que é uma questão, que eu acho que é do empreendedor, assim, que é essa agilidade de tomada de decisão. Porque, assim, quando você está lidando com, em especial, fluxo de caixa, decisões financeiras, você precisa ser muito rápido na tomada de decisão. Porque se você erra ali 2 semanas, 3 semanas, às vezes, cara, você perdeu um mês. Total. Você perdeu um mês, às vezes você vai impactar no ano. Então, assim, não dá para você, por exemplo, reagir na medida que as coisas vão acontecer. Você precisa, às vezes, se antecipar, né? Você está o tempo todo ali, cara, como que eu tomo uma decisão rápida para mudar aqui e a mesma coisa para oportunidades, né? Às vezes surge... Outro dia eu estava fazendo uma mentoria e o empreendedor, puta, não sei o que, acho que a gente está no pior momento e não sei o que, não sei o que. Aí eu dei uma louca, assim, eu falei, cara, quando que vocês fazem aniversário da empresa? Ele falou assim, vai ser agosto. Eu falei assim, cara, lança a campanha de aniversário. Aí o cara fez, aí ele mandou mensagem esse dia pra mim e falou assim, tô fazendo o 3º ano do aniversário da empresa. Legal. E ele falou, cara, tava no pior mês, ele conseguiu virar, o mês seguinte foi o melhor mês da história dele, porque ele
trouxe uma narrativa do aniversário. Então, assim, às vezes tem que estar muito atento. Eu tô acompanhando muito... Tem um cara que está produzindo conteúdo junto com o João Adib da CIMED. E tem um cara que é o videomaker dele. Sim, um garoto super legal. Super novo. E ele fala muito sobre as trends, né? Cara, aconteceu uma coisa que interferiu, cara, coloca uma faixa, uma placa, muda o discurso, usa isso como argumento, porque às vezes também essa sensibilidade de pegar o que está acontecendo e transformar em oportunidade é algo que é do empreendedor. E que às vezes muitos empreendedores... Isso é super legal, eu queria até trazer para o Lucas, assim, vocês tiveram um processo de inovação muito grande dentro da categoria de fintech como um todo, né? Então, como é que é para vocês esse processo de inovação, ideias novas, como é que você pode trazer esse paralelo de como validar se a ideia é uma ideia boa, não é, e que tipo de esforço você coloca por trás para realmente escalar uma ideia para saber se ela é boa ou não e para ajudar o time como um todo? Se a gente tivesse uma fórmula, seria ótimo. Infelizmente não tem. Eu adoraria. A gente tem uma abordagem na Nomad, que é uma abordagem que eu acho não tradicional, que foge dos roteiros e que consome mais caixa do que o ideal, que é, como a gente tem a gente não consegue prever bem a inovação, se vai dar certo, vai dar certo. Então a gente tenta fazer o máximo possível em paralelo e de forma rápida. Agora, claro que sempre tem restrições e a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Mas esse é talvez o que eu fico repetindo, o papagaio. Né? Assim, vamos fazer mais rápido. E talvez a característica menos valorizada ou menos entendida como relevante é a velocidade. É fazer mais rápido, quanto antes. E por vezes... E errar barato também, né? Rápido e mais barato possível ali também. Erra e muda, erra e bola pra frente. Velocidade exige atenção, né? Então você tem que estar muito atento para ser rápido, senão... E com certeza... E por vezes existe dentro ali do time aquela necessidade de falar assim, tá, mas vamos fazer rápido, mas... Não é mas. Tem que ser rápido, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente fala bastante. Talvez tentando trazer para o dia a dia, né? Inovação é difícil, é complexo, gera confusão, é fazer diferente, existe resistência à mudança. Ninguém gosta de mudar. Ninguém gosta de mudar, é inércia, né? Então, o que a gente tenta fazer, em linha com... Você trouxe uma abordagem financeira de alocação, né? Assim, cara, o orçamento é 70-20-10. A gente tem a tradução disso para a forma de construir produto. Então, a forma como a gente pensa na construção de produto, ela, desde o início, a gente tem curto, médio e longo prazo, dentro do processo de construção de produto. E por vezes, no nosso caso, empresas de tecnologia, o que é mais longo prazo depende muito mais de licenças novas, de infraestrutura nova, de processos de construção com parceiros que vão levar mais tempo. Então, a gente precisa alocar internamente as pessoas e aí também é um pouco de contrário, eu acho, à ciência e ao que recomendam, que é... Por vezes você tem a expectativa de fazer com que o time inteiro pense no novo, pense na inovação. Não é assim que a gente pensa. No caso da Nomad, a gente não acredita. É claro que todo mundo tem que estar pensando em fazer mais e melhor, mas a gente não pode ignorar a alocação das pessoas e dos recursos para fazer o que é o mais importante, para fazer aquilo que está trazendo resultado. E a gente precisa ser capaz de isolar internamente as pessoas, o recurso, para de fato pensar no novo, porque o mundo ele é tão complexo, a gente tem tanta variação, caos e imposto e mudanças que se a gente não tiver as pessoas dedicadas para focar em coisas específicas e novas, e se a gente esperar que todas as pessoas da organização ajudem a pensar no novo, no primeiro momento de dúvida, de pressão, de variação, as pessoas precisam voltar para o dia a dia, para olhar para tem que entregar a conta, tem que fechar o dia, tem que fechar a semana, tem que fechar o mês. Então, a forma como a gente pensa na construção do novo
é criar um isolamento muito claro, muito separadinho de pessoas, de times, de orçamento, para que a gente não corra o risco de, no primeiro momento que precisar voltar a fazer o dia a dia, todo mundo volta. Então é assim que a gente pensa. Por vezes isso é ineficiente. É difícil a gente fazer isso de forma muito eficiente, é verdade, mas é a forma como a gente acredita que consegue não despriorizar o futuro. E uma coisa que eu ia trazer é o dono do pequeno e médio negócio, ele é quase uma eu-presa, né? Ele faz tudo. E a cabeça pequeno, médio, é difícil. Assim. Como é que ele consegue ter disciplina nesse ciclo de testes e quando o time é muito enxuto? Você gerenciou empresas muito pequenas que se tornaram empresas muito grandes, hoje gerencia empresa grande com 500 pessoas no time. Como é que vocês dariam de dicas para o pequeno e médio negócio que tem pouca gente, pouco recurso e que dicas de disciplina que vocês fazem nas empresas de vocês para esse ciclo de teste realmente acontecer sendo puxado por quem está liderando mesmo o negócio em si? Eu acho que quem é pequeno, assim, muitas das vezes ele realmente tem uma equipe muito enxuta e uma estratégia que eu acredito muito em construção de comunidade. Então, assim, todos os negócios que eu desenvolvi, eu sempre bati nessa tecla de ter, de fato, uma comunidade ali de pessoas. Mas pensando num negócio um pouco mais tradicional, eu acho que é importante você entender que muitas das vezes o cliente pode ser parte da equipe. Por exemplo, você falou, como que eu testo, como que eu faço? Acho que envolver quem está ali na comunidade em volta, né? Então, assim, se você tem uma lanchonete, vou pegar o teu cliente, ele é o principal canal de informação, e aí você precisa praticar muito a escutativa, você precisa ter um nível de atenção, que eu falei um pouco da velocidade, né? Você vai pegar as coisas no ar quando você estiver muito atento. Então você está atento, isso aqui é uma oportunidade, você transforma. Mas eu acho que você consegue potencializar um pouco ali a questão de braço, né, de pessoas, utilizando essa comunidade em volta. Assim. A gente criou essa comunidade da Newec muito do zero ali, recente. E aí o time que está comigo hoje, que não é o time que já esteve comigo nas empresas anteriores, eu falei, galera, insiste na comunidade. O pessoal, não, mas não está vindo, não está crescendo, não está... Eu falei, não, insiste. Quando bateu 500 pessoas na comunidade, o cara fez um post no LinkedIn e falou assim, chegamos a 500 e eu falei, agora a gente é uma comunidade, porque agora quem está dentro se sente parte dentro e comemora as conquistas. A gente levou, 9 meses do 1 ao 500, a gente levou 2 meses do 500 ao 1.200, sei lá quanto que tá agora. Passou de 1.000 já. Então, assim, foi muito rápido essa segunda onda, por quê? Porque você criou um padrão. Eu vejo que dentro de comércio, você tem uma oportunidade muito grande de trazer o cliente como parte, né? Então, quando o cliente ele sente que a sugestão dele tá virando produto, tá melhorando atendimento, quando ele chega no dia seguinte tem uma mudança, isso acelera e muitas das vezes você terceiriza um pouco essa coisa de pensar. Então você está aqui pensando, o que será que o meu cliente gostaria? Pergunta pro cara, do tipo assim, você tem acesso direto a ele, né? Uma empresa, acho que do tamanho da Conta Azul, que tem assim, um número de clientes muito grande, às vezes é difícil você ter esse feedback direto, né? Você tem que rodar uma pesquisa, aí coletar dados, aí analisar os dados para você entender o que o cliente está falando. Agora, a empresa pequena, que você tem acesso direto ao cliente, pega o telefone e fala assim, cara, deixa eu te perguntar aqui, real, o que está faltando? Perfeito. O que poderia melhorar? O que faria você ficar mais feliz aqui na nossa relação cliente e consumidor, etc. Então, acho que quando você tem você ganha um parceiro, ele deixa de ser cliente, ele se sente parte da construção, e aí, quando ele chega no dia seguinte, fala assim, esse prato aqui, eu ajudei a criar, esse produto aqui, eu fiz parte, eu dei uma dica e o cara mudou o negócio para me atender melhor. Isso tem um valor muito grande na empresa. Tem uma metodologia chamada RFV, que é Recência, Frequência e Valor. Você consegue segmentar a tua base de clientes em 13 clusters de clientes segmentados. O principal deles são os campeões, que são muito frequentes e muito recentes, com um valor muito grande. Normalmente, num negócio, representa de 10% a 15% do total. Então, assim, a comunidade, você pode trazer esses de 10% a 15%. Muito difícil você fazer isso num negócio onde não tem informação de CRM nem nada, mas eu te garanto que o dono do bar que você comentou, o dono da padaria, tem os 10% de clientes que vão lá frequentemente, recentemente e com muito valor e que ele traz no dia a dia, que pode ser uma grande ferramenta de inovação como um todo. Eu queria trazer para o último capítulo aqui, é mais um bate-bola, assim, perguntas e respostas rápidas, até para vocês trazerem insights legais para a turma como um todo. Começando com o Lucas. Uma decisão errada que custou muito caro para você em algum negócio e que você aprendeu com ela e poderia dividir com a turma?
Talvez contratar a pessoa com o perfil inadequado antes da hora. Talvez fazer uma aposta muito... Alguém muito qualificado sem... Alguém muito qualificado sem ter as pessoas, sem ter o produto para vender, sem ter o produto validado, e aí Legal. aquela pessoa não estava adequada, né, para o momento. E aí o custo de recrutamento, de onboarding, o custo de acomodar a pessoa, as horas de todo mundo e o custo de substituição. Então, são N fatores aí. Talvez essas são sempre complexas. Para você, Rodrigo, um teste que surpreendeu no resultado? Cara, eu gosto muito dessas coisas assim, de usar a sazonalidade a nosso favor. Né? Então a gente sempre tenta testar, tipo assim, pô, vai ter, sei lá, vai ter Copa do Mundo, o que a gente pode fazer diferente ali? Vai ter... E eu acho que a gente sempre tem acertos e erros, né? Eu não diria... Mas algum que surpreendeu, que você lembre, que fala, caramba, foi... Esse daqui eu não esperava tanto e foi muito bom. Cara, a gente fez uma ação super recente agora no Web Summit Rio, que foi legal, assim, isso é a primeira coisa que veio na cabeça, mas que foi legal. A gente queria ter uma presença maior, só que a gente tem um time muito pequeno, a gente estava com um standzinho muito pequeno. E é o que a gente é uma marca nova, então, cara, não dá para investir muito. Só que aí eu comecei a mapear quem eram universitários ligados à Liga de Empreendedorismo que ia estar no evento. E aí veio uma sacada, eu falei, cara, e se a gente der uma camiseta para cada um com o logo da Liga e o logo da New Hack junto? E a gente fez 125 camisetas. E aí, assim, bombou, a galera falava, cara, o que é New Hack? Porque todo lugar que eu vou dentro do evento eu vejo alguém com a camiseta da New Hack. Então a gente gastou quase nada, assim, perto do investimento. Você tá dentro de um evento do tamanho do Web Summit. Fizemos uma ação gigantesca, a galera ficou super feliz, começou a gravar conteúdo, postar, marcar a gente. Então foi uma coisa, assim... Simples, mas que trouxe um resultado. Que deu um mega resultado. Super legal. Para você, Rodrigo, uma métrica que toda pequena e média empresa deveria acompanhar. Uma métrica? Uma métrica. Cara, eu acho que o que a gente falou aqui de caixa, fluxo de caixa, acho que assim, deveria ser o principal. Assim, o principal. Acho que não colocaria. Talvez a satisfação, um NPS da vida. Assim, legal. Seja algo importante de entender se o cliente está lá, ele está satisfeito, está gostando, se ele vai voltar, etc. Legal. Para você, Lucas, um conselho que você gostaria de ter recebido quando começou? Vai ser sempre mais difícil do que você pensa. Ou seja, isso ajuda a setar para baixo as expectativas e aí você navega mais fácil nos momentos desafiadores. É sobre a jornada e não necessariamente sobre o fim, né? Bom conselho. E para vocês dois agora, alguém que vocês gostariam de ver aqui no Fecha Conta junto comigo, batendo papo, trocando ideia e trazendo aprendizados para as pequenas e médias empresas do Brasil? Algum nome legal que vocês pensem que pode ser legal estar aqui junto? Cara, enfim, empreendedores brasileiros que eu acho que eu admiro muito... Talvez o Diego do iFood, eu acho que é um ótimo nome. Legal. Ficaria feliz de assistir ele aqui. E ele lida com esse restaurante, com esse pequeno empreendedor. Super legal. Pensa um ele. Eu mando um, você manda um. Empreendedores de sucesso que fizeram por muito tempo e talvez em outros momentos. Marco Stefanini. Acho que, assim, legal. Construiu em outra era um negócio digital. Enfim, esse pessoal aí acho que tem muita história para contar. Tem história, exatamente. Super legal. Turma, eu queria agradecer vocês por estarem aqui hoje junto comigo. Acho que foi incrível, assim, a gente conseguiu traduzir, até tentando restringir até os termos em inglês. Acho que foi super legal o bate-papo. Acho que o aprendizado vai ser enorme para todo mundo que está escutando. Agradecer o Lucas, agradecer o Rodrigo e parabéns pela história de vocês também, que é fenomenal e incrível. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite, uma honra participar aqui. Boa. Legal, obrigado por estar aqui com vocês. Boa. O Lucas e o Rodrigo mostraram que testar, aprender e executar não é luxo de startup. É uma necessidade que todo empreendedor que quer crescer com menos erro e mais consistência. Agora, a gente quer ouvir a sua história. Então, se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram, envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, apresentando a sua história e a história da sua empresa. E claro, explique pra gente por que você quer sentar à mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim, sempre que chegar um episódio novo, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite para nos avaliar 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro dos conteúdos tanto os meus quanto da Conta Azul,
segue a gente no Instagram, @contaazul e @Felipe Atab. Até a próxima!